Fala galera, beleza? Sou o Genaro, trazer para vocês aqui hoje mais um vídeo, falar um pouco também da psicologia das baleias. Eu quero tocar nesse assunto hoje com vocês, como é que eles fazem as estratégias para poder fazerem as compras e as vendas deles, né? Então isso entra um pouco em teoria de Wyckoff, só que eu vou falar um pouco para vocês de uma maneira mais descontraída para vocês entenderem mais ou menos o trabalho que eles têm para poder fazer a questão da distribuição e das compras deles também, né? Da acumulação das baleias. Então é isso, galera. Vamos pro vídeo fazer umas análises também que me pediram da Ethereum, BNB e falar o Bitcoin, obviamente. É isso, galera. Vamos pro vídeo. Abraço. Então, galera, essa parte da distribuição das baleias e acumulação, no caso da baixa, né? Como é que funciona isso, né? Você tem que parar para entender e pensar que as baleias trabalham com na casa dos milhões e bilhões, né? Ou seja, uma coisa importante para as baleias é a questão da liquidez. Ou seja, a baleia ela não vai tentar se movimentar para um lado do mercado onde não tenha liquidez. Então, com certeza, as baleias estão sempre muito atentas à questão do sentimento. Para observar o Rachel, os Open Interest da vida, os indicadores Open Interest, Rachel, todos os indicadores que mostram para onde as sardinhas e a maioria está se movendo, estão intencionadas, digamos assim. Esse jogo é um jogo muito psicológico, né? As baleias precisam fazer a questão da distribuição e acumulação com estratégias entrando na parte psicológica. Por quê? Elas precisam fazer as acumulações delas, compras ou distribuições, e para isso elas precisam de liquidez, elas precisam de muita gente disposta a comprar ou vender esses ativos nesses momentos. Então elas não vão conseguir fazer isso de uma vez. E como é que elas fazem isso? Então, elas precisam criar emoções, né, nas pessoas, nas sardinhas. Que emoções são essas? A euforia, você ter medo de ficar para trás, ou o medo de seu ativo ir a zero e você acabar vendendo tudo. Então, com essas duas extremos da mentalidade, né, das pessoas, é com que elas conseguem obter as compras e as vendas delas, né? Então, quando a gente está em períodos de acumulação ou distribuição, as baleias precisam se preocupar com estratégias que causem pânico e causem euforia em certos momentos para ela poder fazer as compras dela. Então ela vai trabalhando sempre com medo, euforia, medo, euforia, medo, euforia, e dessa forma ela vai conseguindo tanto distribuir quanto acumular o seu patrimônio, que normalmente são patrimônios gigantescos, né? A gente está falando ali de milhões, bilhões de dólares. Então isso não vai conseguir ser efetuado de uma maneira se não for bem planejado, né? Ela não vai conseguir executar todas as suas ordens de compra ou venda se isso não for muito bem planejado. Ou seja, esse planejamento obviamente, em cima do medo. O medo e a euforia, esses sentimentos que eu estou falando para vocês. Isso é um medo que um sentimento que vocês têm que se preocupar de nunca jamais estar analisando um gráfico e estar envolvido sentimentalmente. Você não pode estar eufórico, você não pode estar com medo. São dois sentimentos das sardinhas. Você quer ser um trader profissional, você tem que se livrar desses sentimentos, você tem que estar frio. Então, independente para onde o mercado for, você tem que ter uma boa estratégia para você estar confortável com esses movimentos, com essa volatilidade do mercado. Não cair nessa estratégia das baleias. Então, é isso. O mercado se move de uma forma meio que orquestrada, digamos assim, com a intenção, tem essas intenções de trás do mercado, ou seja, as baleias vão estar com as intenções de lucro, obviamente elas querem sempre comprar barato e vender caro. Então as acumulações são em períodos de queda e as distribuições em período de alta, né, para a realização dos seus lucros. E sempre, como é muito dinheiro, muito ativo envolvido, é necessário uma grande estratégia para eles conseguirem tanto adquirirem a quantidade de ativos que eles planejam, quanto distribuírem a quantidade de ativos que eles estão planejando, que eles têm para distribuir, né, e realizar o lucro tão esperado. Então é isso, galera. Vamos agora para o gráfico, eu vou mostrar para vocês um pouco do que pode estar acontecendo, essa movimentação, o que é que tem a ver com a questão da liquidez e do pensamento das baleias, o que é que elas podem estar fazendo. E é isso, galera. Vamos pro vídeo ver também o que é que as sardinhas estão fazendo, né, na análise de sentimento, que é muito importante para a gente tentar fazer o contrário do que a maioria está fazendo. E é isso, galera. Agora vamos pro gráfico agora. Vamos lá. Eu estava fazendo um estudo aqui, esse aqui é o tempo de 3 horas, né? Ok. Esse gráfico tá tudo riscado aqui já, né? Vamos apagar tudo isso aqui, esses dois canais aqui, porque eu vou mostrar apenas esses dois canais. Eu quero mostrar para vocês possíveis caminhos
baseado no que já tem acontecendo, né, numa história recente, né? Então vou fazer comparativo tanto no price action quanto com o meu indicador e mostrar depois a análise de sentimento. Aqui a gente está falando do Bitcoin no gráfico de 3 horas. Vamos lá, galera. Vou limpar tudo isso aqui, remover os desenhos. Então é isso. Primeiramente, eu vou até mudar isso aqui, vou botar o price action apenas, o gráfico limpo, para a gente ver o que está acontecendo aqui agora, né? Então a gente fez esse movimento aqui, que foi para mim esse canal de baixa, né, que rompeu para baixo. A gente continuou o movimento de queda, vamos traçar ele aqui. Então a gente tem o primeiro canal aqui e esse segundo canal aqui embaixo. Vamos lá. E quais são as semelhanças desses canais, né? Então vamos medir essas ondas, né, de baixa, de alta e de baixa, né? E ver o que a gente pode estar perto de acontecer, né? Aqui a gente fez um movimento para alta. Vamos pegar aqui esse pico e o fundo e os topos e os fundos, né? Se a gente fez 5 ondas, né, dentro de um padrão baixista, depois dessa quinta onda a gente veio a corrigir. E agora nesse momento que a gente está aqui, né, vamos pegar fundos e topos. E a gente está aqui mais uma vez. Esse canal aqui está mal feito, né, na verdade. Deixa eu ajustar ele aqui. Isso aqui ele é um pouco mais para cima aqui. Ele teve esse falso rompimento aqui embaixo. E a gente está próximo do meio do canal aqui, né? Deixar ele mais bem feitinho. Pois é isso. Então a gente tem essa semelhança nas ondas, né? 5 ondas. E o que a gente pode estar chegando, a gente chegou também aqui próximo do meio do canal, superando um pouco do meio do canal para depois corrigir. E é bem parecido com o que a gente está fazendo aqui agora. Agora eu vou mostrar para vocês com o meu indicador nas minhas médias móveis. E vamos ver os suportes e as resistências que a gente tem aqui, que a gente acabou fazendo anteriormente nesse movimento e que a gente pode estar fazendo aqui agora semelhante. Então, a gente formou entre minhas médias aqui essa divergência entre a média branca, ou seja, a divergência que eu comento sempre é o afastamento delas. Eu não opero elas com cruzamento, não me importa muito o cruzamento, é só um indicativo que elas podem vir formar esse padrão, mas não me diz nada, eu não opero o cruzamento das médias. E sim a divergência que elas provocam, né? Tipo, uma média se afasta bastante da outra e o grau da divergência sempre é muito relevante para mim. Então, assim, tempo gráfico de 3 horas, a gente viu a divergência, também indicando um possível esgotamento dessa força de baixa, e realmente a gente foi lá buscar as médias coloridas aqui como resistência, né? A gente acabou superando a lilás, aqui a primeira superou a amarela, e a gente parou na média azul clarinha aqui, né? A gente parou uma vez nela, corrigiu para a base do canal mais uma vez, e depois que a gente chegou no meio do canal, a média azul tinha descido e foi o que segurou o preço mais 2 vezes, né, digamos assim, né? A gente bateu aqui 2 vezes e foi aí que a gente buscou a correção, ou seja, a média azul clara foi a principal resistência que a gente teve desse movimento aqui do meu indicador, e agora nesse momento, como está acontecendo, né? A gente também teve a média azul agora como uma resistência muito importante, e mais uma vez está segurando o preço, ou seja, a gente está fazendo um movimento bem parecido, inclusive dentro do meu indicador. A gente fez os 2 padrões aqui de reversão, buscamos a média azul 2 vezes e a gente está fazendo isso mais uma vez. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Não estou querendo afirmar que vai acontecer exatamente esse movimento, eu não estou aqui com bola de cristal, só estou achando bem curioso o movimento, pode ser que se repita esse movimento e para esse movimento não se repetir, eu gostaria de ver o preço superando essa média azul, fechando candles aqui no 3 horas acima da média azul, atacando essa média rosa e as outras médias até rompendo esse canal para cima, né? Estaria aqui, a próxima média estaria no valor de $22.400, ou seja, superar esse valor dos $22.000, depois ia atacar a base superior do canal, né, que seria no valor de $23.000, e assim por diante, depois ir buscando as médias, né, para eu conseguir acreditar que esse movimento levaria força. E como esse meu indicador trabalha com fractais, ou seja, esses movimentos acontecem em tempos gráficos menores, até tempos gráficos maiores, eu vou ficar de olho sempre em tempos gráficos menores para ver até quando esses movimentos aqui de reversão podem ganhar força ou não.
E o que é que tá me mostrando os tempos gráficos menores? Eu vejo fraqueza, as médias se juntando, ou seja, perdendo força já o movimento. Numa hora também eu vejo perdendo força, assim como foi perdendo aqui também. 30 minutos já vejo um cruzamento e pequena divergência entre as médias laranja e branca. Isso aqui também não me diz muita coisa, apenas uma pequena divergência. É só um enfraquecimento mais do que uma correção, do que isso me indica. Porém, se ela viesse afastar, assim vai me indicar uma correção, como a gente viu aqui no 30 minutos, elas divergindo bastante, uma divergência legal que fez o preço corrigir. Divergiu mais uma vez aqui embaixo, fez o preço pumpar para cima e agora se cruzaram mais uma vez. No 15 minutos a gente já vê sim uma divergência maior, né? A gente passou aqui a primeira, as médias seguraram, as médias quando estão juntas, elas formam um suporte ou resistência ainda mais forte quando a gente vê as médias separadas. Então, quando a gente vê esse acúmulo de médias aqui, normalmente os suportes são mais difíceis de ser superados. Suportes ou resistências, né, no caso. E aqui agora, mais uma vez, a gente está corrigindo e se segurando nas médias. O que é que eu não gostaria de ver aqui acontecer para a gente anular e perder todas essas médias aqui no 15 minutos, ver esse movimento indo por 30 minutos, a divergência aumentando aqui, a gente perdendo também esses suportes aqui. O último suporte seria no valor de $20.600, ou seja, também não seria legal ver ele perdendo esse movimento. Agora vamos lá falar um pouco da análise de sentimento, né? O que é que está acontecendo, o que é que o mercado está fazendo agora, nesse momento aqui. Pronto, vamos aqui para o TRDR, para ver análise de sentimentos. Aqui são os indicadores que eu gosto de utilizar, né? O Open Interest, assim, eu vejo agora o sentimento bem favorável para a continuação do movimento de alta, na verdade, né? Assim, a gente está falando da questão da liquidez. A liquidez agora, nesse momento, está em regiões de preços mais acima. E por que a liquidez está em regiões de preços mais acima? A gente pode ver aqui o ratio. Esse indicador aqui é um indicador que me mostra a proporção entre players em posições de short e em posições de long. Ou seja, liquidez no mercado, né? A gente está falando do mercado futuros aqui. A gente está vendo agora essa numeração em 0,84, ou seja, 0,84, a gente está vendo uma proporção muito maior de posições de short do que posições de long. Então a liquidez do mercado agora está sendo em cima, né? Ou seja, as pessoas estão acreditando que o preço vai cair, né? Muitas pessoas estão acreditando que o preço vai cair. Então elas têm os stops dela em regiões acima. E é isso normalmente que as baleias vão gostar. É essa liquidez, é estopar e liquidar essas pessoas, né? Então, aqui o Open Interest mostra o número de contratos, né? Normalmente a gente é um indicativo de força de tendência, o Open Interest. Essa pernada de correção agora, eu não vejo ela com a força, porque a gente está vendo a pernada de correção juntamente com o Open Interest caindo. Tudo bem que a gente está tendo boas liquidações aqui, não são tão grandes. Aqui a gente teve 2,7 milhões de liquidação nesse candle aqui, de posições de long, né, inclusive, que não é a maioria no caso. As sardinhas também, né, pararam de comprar muito. São indicativos assim que eu vejo muito favoráveis para o preço buscar valores mais acima, né? Porém, não dá para ter isso aqui como cravar como uma coisa que vai acontecer, né? Não dá para ser nenhum indicador, nada, nem o meu, nem nenhum indicador. Ele é 100%, né? Não existe não existe esse raciocínio do 100% do mercado. Por quê? Do mesmo jeito que a liquidez está em cima, pode ser que tenham baleias maiores, até que não tenham mais desejo de buscar essa liquidez, estejam satisfeitas e queiram mesmo que o preço caia para elas obterem mais acúmulos, né, abaixo, valores mais abaixo. Então, a gente pode ver, mesmo com posições maiores de short, se tiverem baleias interessadas em fazer o preço cair, a gente pode ver o preço caindo sem dúvida. Independente de estar um gráfico, uns indicadores lindos, tá muito favorável para a continuação do preço, né, para a continuação do movimento de alta. Pois a questão da liquidez. Porém, são várias baleias no mercado e elas têm intenções diferentes, né, e momentos diferentes. São baleias que se mexem diferente. Claro que as baleias que a gente tem mais grana vai conseguir ter uma efetividade maior na movimentação do mercado. Vamos voltar aqui para o TradingView e falar um pouco aqui agora do... Vamos lá, vamos para o Ethereum agora, né? O que é que o Ethereum está fazendo aí também? Vamos olhar por 3 horas aqui o Ethereum. Olha lá, enquanto o Bitcoin estava fazendo aqui nessa primeira... Você vê que a gente fez um padrão também aqui no meu indicador no 3 horas de reversão, né, de movimento de alta, né? Porém, o preço não conseguiu ultrapassar a média lilás, aqui é a primeira, né? A gente viu que o Bitcoin em 3 horas chegou até 2 vezes tocar nessa média azul aqui, né? Que não foi o caso dessa vez do Ethereum. E enquanto o Bitcoin estava fazendo um padrão de uma cunha, né? Um canal de alta, né? Um canal baixista, né? Que é um canal que é para cima, um movimento baixista.
o Ethereum estava fazendo um movimento diferente, né, no price action. Mesmo assim, acompanhando o Bitcoin foi para baixo, né? Aqui a gente estava fazendo, na verdade, um triângulo de baixa no Ethereum, né? A gente fez um triângulo de baixa aqui, tocando várias vezes nesse fundo. E topos descendentes, ou seja, mostrando que a força compradora estava perdendo, o movimento comprador estava perdendo força, né? As pessoas que estavam compradoras perdendo força aqui, mais uma vez, e foi o preço resultando do pé para baixo. Então, um movimento bem baixista no price action. E agora a gente está fazendo um movimento diferente, né? Agora a gente tem, a gente pode estar formando mais um canal. Eu vejo esse canal aqui, né, reto, ou então esse canal parecido com o do Bitcoin, o canal de baixa também. Perdão. Seria esse aqui, né? Um movimento bem parecido com o do Bitcoin. Pelo meu indicador também fazendo um movimento de altista, né? Esse padrão aqui é um padrão altista. E a gente pode ver que da primeira vez o Ethereum não conseguiu superar a média lilás. Dessa vez não. Dessa vez a gente já rompeu a média lilás, atacou a branca, ou amarela, perdão. E a azul, inclusive, a gente já pumpou para cima e rompeu, tá atacando aqui a média, essa outra média azul mais escura aqui, né? Então a gente já avançou, teve um pump muito maior que o Bitcoin, a gente teve mais força, e a gente vai olhar na análise de sentimento o que, é que aconteceu com o Ethereum, porque ele teve uma movimentação mais forte do que a do Bitcoin. Vamos dar uma olhada aqui no TRDR agora e ver se tem alguma justificativa para isso. Olha lá, o ratio do Ethereum, quando a gente teve o pump aqui, ó, quando a gente chegou aqui a bater 0,57, ou seja, se eu não me engano, até foi um número recorde de posições de short que a gente já teve no Ethereum. Então, assim, é como gritar que a liquidez está acima. Você vai pedir, implorar para o mercado e contrário, né? Você vê a maioria das pessoas entrando em posição de short, acredite, você está implorando para as baleias pumparem o preço e captar essa liquidez aqui. Não foi diferente, né? O preço subiu e olha quantas pessoas foram liquidadas aqui, 35 milhões em apenas um candle de 5 minutos, né? A gente teve mais candle aqui nos 5 minutos de 15 milhões, de quantos milhões? 13 milhões em um, o outro foi 34 milhões, outro candle de 7 milhões, ou seja, 3, 4 candles assim de valores inobitantes. As pessoas, esses players que estavam aqui shortando, foram liquidados aqui nesse pump, ou seja, pediram para ser liquidado, né? São pessoas com certeza não estavam de olho nisso aqui, né? Porque pô, você operar junto com a maioria é uma roubada. Por causa disso, você acaba gerando mais liquidez para o mercado. As baleias estão de olho nisso e vão procurar te liquidar e obter sua liquidez, né? Então é isso, galera. O Ethereum justifica total esse pump do Ethereum ter sido mais forte, pois os players estavam errando nas posições mais do que o Bitcoin, ou seja, tinham players exageradamente em posições de short, o que não foi legal, né, para essas pessoas, né? As baleias fizeram o preço pumpar e liquidou, teve a liquidez de todas essas pessoas que estavam aqui agora. Agora o ratio deu uma aliviada, né? A gente saiu do 0,58 para 0,75, porém a gente ainda tem uma maioria muito grande de players acreditando na baixa, né? Então, eu acredito que isso vai dar força ainda mais para o mercado continuar o movimento altista. Isso pode muito acontecer. Vamos lá agora falar da BNB. BNB aqui no 3 horas. Pô, BNB eu vejo com um padrão bem parecido com o do Bitcoin também, aquele canalzão de alta ou de baixa, né? Padrão bem parecido com o do Bitcoin, também com mais força, como o Ethereum rompeu a média azul aqui, tá vendo que foi um suporte que segurou bastante o preço 2 vezes, porém na segunda vez não foi suficiente e a gente rompeu, já passou direto aqui na média rosa e foi buscar a média azul aqui, né? Próximo ao topo desse canal aqui que a gente está tendo. Esse movimento, o price action, é um movimento baixista, eu vejo já um esgotamento um pouco, não vou falar esgotamento, mas as médias estão se juntando. Pode ser um movimento de ganhar força, né, para esse movimento aqui, como pode ser já buscando cruzar para afastar aqui, né? A gente pode ver isso em tempos gráficos menores, se já está acontecendo esse cruzamento. No 2 horas ainda não,
Numa hora elas estão bem próximas, porém ainda também não se cruzaram, nem estão buscando afastamento. Como assim como o Bitcoin, no 30 minutos a gente já vê um cruzamento e leve afastamento, uma leve divergência, não tão grande como essa aqui que proporcionou a correção, nem como essa daqui que proporcionou esse pump. Porém, a gente está iniciando, né? Se esse padrão continuar a se divergir, a gente pode ver o preço corrigir. É isso, a BNB também nos mesmos segmentos ali, né? Parecidos padrões do Bitcoin e Ethereum. Vamos olhar aqui agora BNB, o sentimento aqui. Bora lá. A BNB tá um pouquinho diferente, né? A gente tá vendo que as sardinhas estão comprando mais, né? No mercado ali, elas estão enchendo mais a mão. Compras até US$ 10.000, a gente tá vendo que tá tendo um aumento muito grande. Porém, o Rachel, a gente tá vendo o Rachel um pouco menos. A gente tem 0,98, tá muito mais equilibrado as posições. A gente tem a maioria de posições de short, porém está mais equilibrado do que os outros ativos que a gente estava olhando aqui, o Ethereum e o Bitcoin, né? Que a gente vê uma desproporção maior em relação às posições de short perante as posições de long. Nesses dois topos aqui, a gente teve muita compra no mercado, que não é bom para o preço. Acho que foi por isso que fez o preço dar uma corrigida também. No Bitcoin também teve muita compra no mercado nesses topos, fazem o preço dar uma corrigida. É natural. E olha o que a gente teve de liquidação aqui na BNB. $500.000 de liquidação, num candle só aqui, né? E o Open Interest agora nesse topo deu uma lateralizada, mas ele vinha subindo, ou seja, mostrando força nesses movimentos de alta, né? O que é bom também, né? Muito bom. Vamos ver, aguardar agora para ver se o Bitcoin conseguindo, né, ganhar força, né, por esse movimento, romper aquelas zonas que eu mostrei para vocês, que eu acho que pode vir a acontecer bem recorrente, bem por causa do sentimento, perdão. E é isso, esses são os ativos que a gente está de olho aí. Eu acho que o Bitcoin vai ser o principal para a gente ficar de olho, né? Como é que tá em relação. Se o Bitcoin continuar subindo, com certeza ele vai trazer o Ethereum e a BNB também, os outros ativos também, né? Aqui a gente está de olho agora no S&P 500 futuros. Ele vai abrir mais tarde, só hoje, está fechado ainda o mercado. A gente fechou ele aqui no padrão de uma hora de reversão até. Deixa eu ver como é que tá o 3 horas também. Olha lá, assim como o Bitcoin, a média azul tem sido uma resistência importante, né, para o S&P 500. O que não tá legal é o price action aqui do S&P 500. Tá formando um padrão parecido com aquele que eu mostrei para você do Ethereum, né, que é um triângulo de baixa. A gente precisaria agora, essa pernada que a gente está tentando agora, quando abrir o mercado a gente vai tomar a decisão disso aqui. Vai ver se a gente vai conseguir romper essa média azul aqui agora. Se o S&P 500 vem atacar essa média azul, como a gente está vendo ali a força em tempos gráficos menores, a gente pode ver o rompimento, né, anularia esse movimento, esse price action aqui que a gente está fazendo. Porém, se a gente segurar mais uma vez aqui e vier buscar correção, a gente vai estar dentro de um padrão de baixa pelo price action do S&P 500. E se o S&P 500 corrigir para baixo, acredite, a gente perder esse fundo aqui, for correção para baixo, a gente, por tabela, vai levar o Bitcoin junto. Então é isso, galera. Vamos ficar de olho aí. Nessa semana agora, a abertura para mim vai ser algo... Essa semana que está entrando agora vai ser bem importante. Como é que os mercados vão reagir, né? As notícias não foram boas. Eu não vejo economicamente falando ainda... digamos que esperanças, né, para o preço começar a subir de agora. Já eu não vejo nem muito sentido para o preço pumpar valores muito altos, porque a gente não está com o mercado e a economia no global, né, digamos assim, bem favorável. Eu acompanho bastante o Fernando Ures e ele também não está animado. Eu concordo muito com as perspectivas dele, a visão dele econômica. Concordo demais, é um cara que eu admiro muito. E eu também, assim como ele, estou um pouco cauteloso, né, em relação a encher a mão, no caso das compras. Eu quero esperar o preço. Eu acredito, não sei se o preço vai corrigir, mas eu acredito que o preço pode vir a corrigir mais ainda assim. E por isso que eu estou esperando essa possível correção. Claro que o preço pode não fazer isso e só subir, né? O preço faz o que ele quer. Então, aguardar mesmo, né? Eu estou ligado sempre nas notícias, acho importante saber as notícias que estão acontecendo pelo mundo, da parte econômica também, principalmente, para a gente ter uma noção do que pode vir a acontecer com o Bitcoin por tabela, né?
É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo e tamo junto, galera. Abraço. Yeah.